comandante de MD-11, atualmente diretor de operações de voo da Varig Log, trabalhando na aviação comercial desde 85. A aviação de carga nacional ela tem uma grande diferença que ela é 90% noturna, em função de a gente receber a carga após a produção das indústrias e retornar com a carga após o recebimento de outras cargas do Nordeste e no Norte. E o nosso principal hub atualmente é Guarulhos. Então a única diferença do voo doméstico é o horário. O voo internacional, ele tem a grande diferença são as escalas, que normalmente o voo internacional de passageiro é um voo non-stop, voo direto, e o voo de carga ele tem várias paradas que a gente faz muita troca de carga. Um voo para a Europa a gente tem uma parada no Nordeste e eventualmente devido ao grande volume de carga também a gente tem que fazer uma parada na Ilha do Sal para reabastecer. E o voo para os Estados Unidos tem sempre uma ou duas paradas até o destino final, com troca de carga na América do Sul, na América Central, até chegar a Los Angeles, Miami ou Nova York. O voo em si, o gerenciamento do voo em si é a mesma coisa. Eventualmente, um voo de passageiro, a gente tem mais problema com um passageiro que passa mal, com atraso, com alimentação, mas também no voo de carga a gente transporta animal vivo, né? Então tem que ter a mesma preocupação com temperatura, com alimentação de cavalo, com um veterinário acompanhando os cavalos para manterem os cavalos calmos e em condições de fazer o voo com segurança. Então o piloto, na verdade, o gerenciamento do voo, ele não sente muita diferença no voo de passageiro e o voo de carga. Bom, o piloto no cargo administrativo, ele busca solucionar aqueles problemas que ele encontra no dia a dia, na aviação do dia a dia, é fazer com que a aviação se torne o mais tranquila possível para o piloto que está trabalhando naquele dia a dia que você estava até então. Então você busca soluções para que a aviação seja o mais segura e o mais tranquila possível. Minha formação foi puramente de aeroclube. Hoje os pilotos têm, a grande maioria, passado por universidades e a gente vê que a cultura geral deles é muito melhor do que a de um piloto puramente saído do aeroclube. Então eu entendo que o futuro realmente seja com pilotos mais bem formados e com conhecimento até melhor mesmo em gerenciamento de crise e de situações anormais dentro do voo. A operação do MD-11, por exemplo, no Brasil, a gente, como a carga opera quase sempre com capacidade utilizada máxima, a gente tem algumas restrições. A gente opera, por exemplo, em Curitiba, que é uma pista mais curta, a gente tem restrição de peso para o MD-11. Em Porto Alegre a mesma coisa. Então a gente não consegue operar o MD-11 com capacidade máxima em algumas pistas que até tem demanda, mas infelizmente devido ao comprimento da pista a gente não consegue atingir a capacidade máxima do avião. É o que eu vejo nos outros países, Estados Unidos e alguns países da Europa, a gente não encontra nenhuma restrição de comprimento de pista que cause redução de carga paga a bordo dos aviões. Então eu entendo que o Brasil ainda caminha para um futuro onde as grandes capitais tenham aeroportos capazes de receber aviões com a sua capacidade máxima. O Brasil ainda tem algumas localidades que operam com procedimentos de não precisão, que é coisa que não existe fora do Brasil. Europa e Estados Unidos, a gente não tem nenhuma localidade operada que tenha um procedimento VOR ou NDB. A gente opera sempre com ILS. Eu vejo que nos últimos 20 anos, muitas localidades, muitas capitais ganharam procedimentos de não precisão, mas ainda a gente não tem o Brasil inteiro com aeroportos principais com ILS nas duas cabeceiras. Isso aumentaria consideravelmente a segurança nas aproximações. Eu comecei minha carreira de piloto no Aeroclube de São Paulo, no Campo de Marte, em 1980. E aí a aviação naquela fase estava com dificuldade para arrumar emprego. Eu acabei finalizando os meus cursos em 84. Em 85 eu fiz uma prova para a Varig e fui aprovado e admitido em dezembro de 85. E saí da Varig em 2006. Foram 21 anos de carreira na aviação de passageiro. Eu iniciei na Varig copiloto 737-200, depois copiloto de DC-10, aí comandante de 737-200, depois
comandante 737-300, e então passei para comandante de MD-11 nos voos internacionais em 2003. Eu voei a Europa, Estados Unidos, América do Sul, Ásia e África. Eu só não fui à Austrália. A Varig me deu a oportunidade de viajar o mundo inteiro, conhecer novas culturas e aumentar em muito a minha cultura geral. Acho que a Varig foi uma grande empresa. A formação de pilotos era fantástica e formou pilotos que estão hoje pelo mundo afora fazendo um trabalho muito bem reconhecido pelo mundo. Eu tive na minha carreira algumas falhas de motor e problema com pressurização, mas como o treinamento é feito a cada 6 meses, a gente está muito treinado e condicionado àquelas condições que a gente já tem pré-estabelecidas, e as ações, você estando bem treinado, você não sente em nenhum momento o risco iminente. Então todas as vezes que eu tive algum problema de falha de motor, despressurização ou falha elétrica, o cumprimento de uma lista de cheques, o cumprimento das normas da empresa facilitam em muito o desenrolar da situação e você chegar ao seu destino com sucesso e segurança. A decolagem de Goiânia com 737-200, ao iniciar a rotation, a gente teve um bird strike, o pássaro foi ingerido pelo motor direito e já deu para sentir na hora o cheiro no ar-condicionado. O motor iniciou uma vibração, aquele dia estava em condições visuais, a gente iniciou a subida, a redução do motor, cumpriu os procedimentos de avaliação do motor, retornou para Goiânia, fez o pouso normal, sem problema algum, a avaliação da manutenção, a limpeza, e reiniciamos o voo sem problema algum. Eventualmente, se eu tivesse continuado aquele voo e tivesse um dano maior no motor, a gente poderia ter perda do motor ao chegar em São Paulo, que era o destino, ou a perda parcial ou total do motor, caso não tivesse feito o retorno, que é o que está previsto. O MD-11 é um avião que tem o gerenciamento de combustível em voo. Ele transfere combustível para a cauda e para as asas, para manter o CG o máximo possível perto de 32%, que é o ideal para reduzir o consumo de combustível. Então, eventualmente, o gerenciamento mal feito no CG de decolagem, você pode ter o aumento de consumo em torno de 1.500 quilos num voo de 10 horas. Que uma empresa que tem voo regular, ao final do ano você tem um consumo excessivo de combustível que aumenta em muito o seu custo. Então é um avião que tem que ter muito cuidado para manter o CG o mais perto possível do ideal, senão o consumo de combustível realmente aumenta consideravelmente. Os voos para a Europa, hoje na Varig Log, eles têm a necessidade de um pouso para efetuar reabastecimento. Então a gente decola com carga máxima daqui, vai para a Ilha do Sal, pousa lá somente para reabastecimento. Reabastece o avião e reinicia o voo para Frankfurt, Amsterdã ou Madrid, eventualmente, a necessidade daquele dia. O MD-11 é um ótimo avião cargueiro, ele tem a capacidade de 88 toneladas e a gente consegue fazer, em relação ao DC-10, os mesmos voos com um consumo de combustível muito menor e com a capacidade de carga maior. Então é uma aeronave muito rentável para carga, sendo que o peso básico dele, cargueiro, é 20 toneladas menor do que um avião de passageiro. As poltronas, os banheiros, as galleys correspondem a 20 toneladas a mais de payload no avião. O pouso técnico que a gente faz no MD-11 na Ilha do Sal é para a gente poder manter o avião voando sempre com o menor peso a bordo e o menor consumo de combustível. Então esse pouso é feito na Ilha do Sal, a gente transporta até lá 50 toneladas de combustível, gasta em torno de 40, e depois na outra fase do voo até a Europa, mais 55 toneladas, gastando 45, chegando em torno de 10 toneladas na Europa. Bom, acho que as pessoas que não têm muita convivência com a aviação, veem o piloto muitas vezes como um motorista de avião, e não é. Ele tem que ter, a responsabilidade dele é muito grande, então ele tem que ter um tratamento especial, não é uma pessoa normal do dia a dia. Se ele vai voar à noite, ele tem que estar descansado, é diferente daquela pessoa que está esperando chegar à noite para dormir em casa. Ele tem que estar descansado para sair fazer um voo de 12, 14 horas, às vezes até 20 horas de trabalho. Então a gente acha que é a mesma coisa que dirigir um carro, e não é. Um avião, um MD-11 lotado, pesa 280 toneladas. E um carro que a gente dirige na rua,
em torno de 1.500 quilos. Então é uma diferença muito grande. Se você cometer um erro, você vai causar muitos danos aonde acontecer esse erro, diferente de um acidente de carro. Então o piloto tem que ter ao seu redor uma condição de trabalho que proporcione muita tranquilidade para ele poder fazer o trabalho dele com seriedade. Atualmente, voando para outros países, eu vejo que o tráfego aéreo no Brasil ainda tem uma cultura antiga. Então poderia, eu acho que com o tempo, fazer algum tipo de mudança na separação entre as aeronaves, melhorar o serviço radar, para que possa ter o mesmo aeroporto, a sua capacidade aumentada. A gente vê operações na Europa e nos Estados Unidos com um espaçamento muito menor, operando as mesmas aeronaves. Então, quer dizer, se eles podem fazer, nós podemos fazer da mesma maneira. E isso, com certeza, aumentaria em muito a capacidade da infraestrutura atualmente instalada no Brasil. Aproveitando os aeroportos que já tem, só mudando as regras de tráfego aéreo, com certeza a gente já poderia ter um aumento de capacidade razoável. Um conselho para dar para os pilotos iniciais agora, iniciando a carreira, é que levem a aviação com muita seriedade. E levando em conta o que eu já passei, o que eu vejo os pilotos passando hoje para iniciar a carreira, os dois pontos muito importantes hoje são o conhecimento do idioma inglês e o voo por instrumentos. A gente vê a grande dificuldade para o piloto iniciar numa empresa aérea de grande porte, o voo por instrumentos. Então a dedicação ao treinamento por voo por instrumentos tem que ser muito grande.